dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença de todos. Tá? Eu farei, como todos sabem, a tradução consecutiva, ou seja, à medida que o professor Michel Maffezoli fala, eu farei imediatamente a tradução. Eu peço desculpas antecipadas porque existem alguns termos em francês que a tradução não é tão evidente na nossa língua. Então, caso isso possa ocorrer, porque eu estarei muito atento no que ele fala e tentar construir a reflexão para traduzir-lhes, a ajuda de todos, caso me venha algum lapso de memória quanto à palavra imediata para a tradução em português. Agradeço mais uma vez a presença de todos e passo a palavra ao excelentíssimo doutor, professor Michel Maffezoli. Obrigado. Bien, je vous remercie de cette invitation. Bien sûr, je remercie monsieur le directeur et Mario, qui est un vieil ami et un ancien étudiant. Bem, eu agradeço muito ao excelentíssimo senhor diretor do centro. E, bom, não é muito elegante o que eu vou dizer, mas agradece a mim igualmente. Um amigo de longa data pela presença. Comme le disait tout à l'heure votre directeur, je crois que ce qui est important en effet dans nos universités, c'est d'acquérir une certaine sagesse. Como disse anteriormente o nosso diretor, o que é importante numa universidade é adquirir esta sabedoria. Au fond, c'est à partir de là qu'on peut justement repérer quelles sont les grandes évolutions qui sont en cours actuellement dans nos sociétés. Então, é exatamente a partir daí que nós podemos retomar e perceber as grandes transformações e evoluções que estão acontecendo atualmente no nosso mundo contemporâneo. Ce que d'une manière un peu rapide, peut-être même d'une manière un peu sotte, on va appeler communément la crise dans sa dimension simplement économique. Bom, de uma maneira rápida e de qualquer termo, digamos, banal, nós vamos fazer uma reflexão sobre como isso afeta a nossa sociedade. Non, je dis que cette sagesse peut nous permettre de comprendre plus profondément ce qu'on appelle la crise. Esta sabedoria pode nos permitir compreender mais profundamente o que nós chamamos a crise. La crise n'est pas simplement une crise économique, n'est pas simplement une crise financière. Não é somente uma crise econômica, mas é uma crise financeira. E não é também não uma crise econômica, mas é uma crise financeira. Je vais surveiller le traducteur. Ele vai vigiar o tradutor. Porque ele entende muito bem português. Non, je veux dire par là que ce qu'on appelle la crise est d'abord quelque chose de sociétal. Isso que nós chamamos de crise é, antes de mais nada, uma coisa societal. D'ailleurs, l'étymologie du mot grec est une étymologie intéressante. Inclusive, a etimologia da palavra grega é uma etimologia interessante. Crisis, ça veut dire jugement. Crisis quer dizer julgamento. Jugement de ce qui est en train de naître par rapport à ce qui est en train de finir. Julgamento em relação a isso que está nascendo e o que está acabando. Donc, si on veut, avec sagesse, com sabedoria, claro, observer justement ces grandes mutations sociétales, observar essa grande mutação societal, il faut porter un jugement em todo caso, sur ce qui est en train de cesser. É precisa trazer um julgamento para entender o que está acontecendo, o que está en train de terminer, acabar. E que está acabando. Trazer um julgamento para isso que está acabando. Et je le ferai au travers de deux angles d'attaque. Ele vai fazer através de dois ângulos de ataque qui nous sont familières. Que são a ele familiares. D'une part, le thème du quotidien. De um lado, o termo sobre a questão do cotidiano. Et deuxièmement, sur ce qui concerne l'imaginaire.
E, por outro lado, no que concerne o imaginário. Alors, le quotidien, je ne vais pas insister longuement là-dessus. Sobre o cotidiano, ele não vai insistir muito lá em cima, Mais fondamentalement, c'est ce qui constitue véritablement la culture sociale. mas é verdadeiramente o que fundamenta a cultura social. La culture, ce n'est pas quelque chose qui est isolé, qui est muséographié, ce qui est à part. A cultura não é nada isolado, que é museificado, que é à parte. La culture, c'est, pour substantiver un certain nombre de verbes, comment on s'habille, comment on mange, comment on... La culture peut se résumer dans 3 dimensions: s'habiller, manger, habiter. A cultura pode se resumir em 3 termos, tá? Se vestir, comer S'habiller, habiter. e morar. C'est-à-dire, dans le sens fort du terme, la culture est le terreau. No senso forte do termo, a cultura é um território. Non, le terreau, c'est la bonne terre, c'est pas du Oui, territoire. oui, c'est ça que j'essaie d'expliquer, parce qu'il n'y a pas un mot en français que dit ça. Então, é a nossa terra mais próxima, o bom território, uma terra próspera, digamos, fértil. Disons quand on dit terreau, c'est ce à partir de quoi peut se développer le vivre ensemble. É a partir dessa terra fértil que nós podemos desenvolver o que ele chama de viver juntos. C'est ça, fondamentalement, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des changements de fond qui sont en train de se faire. É isso exatamente que nós podemos compreender essas mudanças que estão acontecendo. Un des grands philosophes du 19e, Nietzsche, Dos grandes filósofos do século XIX, Nietzsche, disait que les vraies révolutions avancent sur les pas des colombes. ele diz que as grandes revoluções avançam nos passos do pombo. Des colombes, c'est-à-dire des oiseaux. Pombo. Ok. C'est-à-dire quelque chose qui est à bas bruit, on ne s'entend pas. É uma coisa silenciosa, um barulho baixo que não escutamos. Et pourtant, c'est là que s'opèrent véritablement les changements de fond. E é lá exatamente que nós podemos observar a mudança de fundo, uma mudança fundamental nesse passo do pombo, segundo Nietzsche. Durkheim, de son côté, Durkheim, por seu lado, quand il voulait parler de la vie en société, quando ele quis falar da vida em sociedade, avait cette image très simple qui était l'image du tissu social. havia essa imagem muito simples, que era a imagem do tecido social. Mais le tissu, il est fait dans le fond de l'entrecroisement d'une série de petits fils minuscules. Mas exatamente, esse tecido social é feito do cruzamento de pequenos fios. Donc il est intéressant de voir ces petits fils minuscules. Então é muito interessante saber, ver esses pequenos fios. Puisque c'est justement la juxtaposition de toutes ces petites choses de rien du tout qui vont faire l'ensemble de la vie sociale. É exatamente nesses pequenos fios que nós vemos a justaposição das pequenas coisas que vão fazer o tecido social. Voilà ce qu'est l'être ensemble. Aqui está o que é estar juntos. Et ce mot être, d'ailleurs, Heidegger en avait donné une définition très simple et très profonde. Essa palavra, então, estar, Heidegger deu um significado, uma tradução muito simples e profunda. Vivre, viver, s'épanouir, florescer, digamos. Demeurer. Et habiter, demeurer, ficar, habitar. Voilà les 3 définitions du verbe être, dans le sens, encore une fois, philosophico-anthropologique. Aqui está, segundo Heidegger, Michel Lafayette, a definição do verbo estar, no sentido filosófico e sociológico. Et donc, on peut renvoyer véritablement à des racines. Pode enviar, evidentemente, a raízes. Contre le processus d'abstraction qui est intellectuellement une facilité qui nous atteint plus. Contra, eventualmente, esse processo de abstração intelectual
que é muito mais fácil que nós tentamos sempre fazê-lo. Voilà donc ma première piste, le quotidien. Então, aqui está a sua primeira pista, o cotidiano. La deuxième, j'ai dit, c'est l'imaginaire. A segunda, eu digo, é o imaginário. Et je ne sais pas quels sont les débats au Brésil là-dessus. Eu não sei quais são os debates aqui no Brasil sobre essa questão do imaginário. Mais je vois comment, en Europe et en France en particulier, Eu vejo, para mim, principalmente na Europa e na França em particular, comment cette thématique de l'imaginaire, como essa temática do imaginário, qui avait été quelque chose de marginalisé, de secondarisé, essa que foi marginalizado, foi colocado em segundo plano, est en train de prendre là une place importante. está atualmente tomando um lugar muito importante. Et quand on regarde la publicité, la politique, la géopolitique, quando nós observamos a publicidade, a política, a geopolítica, même de plus en plus le marketing, e mesmo de mais e mais o marketing, on voit comment, dans le fond, encore une fois, ce qui constitue nos sociétés, a gente vê cada vez mais o que constitui uma sociedade est déterminé par cet imaginaire-là. é determinado por esse imaginário. L'imaginaire, fondamentalement, on pourrait le dire très simplement, c'est un climat, une atmosphère dans laquelle on paie. O imaginário é tão simplesmente uma atmosfera na qual nós nos banhamos, podemos dizer assim. Le propre d'une ambiance, c'est que, ou d'un climat, c'est qu'on ne, je dirais, on ne le voit pas, et pourtant c'est ce climat qui fait qu'on est ce qu'on est, chacun, individuellement. O clima, a atmosfera, a gente não vê, mas é exatamente o que faz nós sermos o que somos. Et tout comme on peut observer un changement climatique stricto sensu, Como nós podemos observar uma mudança climática no estrito sensu, il y a aussi des changements climatiques dans l'esprit. existe igualmente uma mudança de clima no espírito. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que cette fameuse crise est un changement climatique spirituel. Então, retomando o que ele disse anteriormente, essa famosa crise é uma mudança climática no espírito. Donc il faut repérer quels sont, encore une fois, les grands éléments caractéristiques Então, de l'ambiance dans laquelle on pèse. então precisamos observar e capturar quais são esses elementos de mudanças características deste ambiente no qual nós estamos inseridos. Un des grands sociologues de la modernité, Max Weber, Dos grandes sociólogos da modernidade, Max Weber, quand il montre justement comment va émerger la société moderne, le capitalisme, quando ele mostra exatamente como vai emergir a sociedade moderna e o capitalismo, il a une définition qui résume tout son livre, son grand livre majeur qui s'appelle justement l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. então, que define exatamente a sua obra maior, o espírito do capitalismo. Et il dit, à certains moments, il faut comprendre le réel à partir de l'irréel. Ele diz em certo momento que precisamos entender o real através do irreal. L'irréel, c'est l'imaginaire. E o irreal é o imaginário. Et pourtant, c'est cet imaginaire qui va constituer, qui va, dans le sens philosophique du terme, déterminer la société. E exatamente esse imaginário que vai, no sentido próprio do termo, determinar a sociedade. Et voilà, je considère qu'on vit actuellement d'une manière profonde et mondiale. E considera que nós vivemos hoje de uma maneira profunda e mundial Un de ces changements d'imaginaire. Dessas mudanças de imaginário. Comme on en observe d'ailleurs chaque 3 ou 4 siècles. Como nós observamos, 4 séculos, 3 ou 4 siècles. 3 ou 4 séculos. Un cycle a bien fonctionné. Ciclo que funcionou bem. Le cycle moderne. O ciclo moderno. Un nouveau cycle est en train d'émerger. Novo ciclo está acontecendo, está emergindo. Ce que certains, moi je suis de ceux-là, appellent un cycle post-moderne. O que alguns chamam assim de pós-moderno. Voilà.
deux mots pour conclure cette introduction. Então, aqui estão duas palavras, dois termos para concluir essa introdução. Un mot que j'emprunte à un philosophe français, Michel Foucault. Termo que ele empresta do filósofo francês Michel Foucault. Le mot épistémé. Ou a palavra, o termo episteme. C'est-à-dire qui définit en quelque sorte une représentation du monde et une organisation du monde. Termo que traduz uma organização do mundo e representação do mundo. Et il montre, quand on regarde sur 2000 ans d'histoire humaine, qu'il y a plusieurs épistémés qui vont se succéder. Quando ele observa toda a existência, esses 2011 anos, que fazem a episteme dessa existência. Et l'autre qui est proposé par un historien des idées, Thomas Kuhn. E outro que é proposto pelo historiador das ideias, Thomas Kuhn. Lorsqu'il parle d'un paradigme qui va être dominant pendant un moment. Quando ele vai falar de paradigma que é dominante. Et quand il veut définir, ou en tout cas donner une image pour bien dire ce paradigme, e quando ele quer dar uma imagem do que quer bem dizer esse paradigma, il dit c'est une matrice. Ele diz que é uma matriz. Une matrice qui donne vie. Uma matriz que dá vida. Mais le propre d'une matrice, parce qu'elle peut être féconde, elle peut devenir inféconde. Então, o próprio de uma matriz, ela pode ser fecunda ou não fecunda. Et grosso modo, le paradigme moderne a été une matrice féconde pendant les 3 siècles qui viennent de s'écouler. Então, o paradigma moderno foi fecundo nos 3 séculos que passaram. Cette matrice devient inféconde. Essa matriz torna-se infecunda dans ce qui est la manière de vivre ensemble qui est en train d'émerger actuellement. No que diz respeito a essa maneira de viver juntos que está acontecendo agora. Voilà un peu le cadre général. Aqui está um pouco o quadro geral. Le quotidien, l'imaginaire. O cotidiano e o imaginário. Étant en quelque sorte 2 angles d'attaque. Nós temos aqui então, de qualquer forma, 2 ângulos de ataque. Ou d'une manière radicale. De uma maneira radical. C'est-à-dire ce qui va chercher les racines des choses. O que vai procurar a raiz das coisas. Porter un jugement. Para trazer um julgamento. Sur cette crise contemporaine. Sobre essa crise contemporânea. C'est bien dit, hein, cette crise contemporaine qui est, je l'appelle, sociétale. Uma crise contemporânea que ele diz que é societal. Voilà, alors, là encore, quand on regarde sur la longue durée, então, quando nós olhamos para uma longa duração, et de nombreux observateurs sociaux, philosophes comme Nietzsche, numerosos observadores sociais, filósofos como Nietzsche, historiens des idées, historiens de l'art comme Walter Pater, historiadores da arte como Walter Pater, sociologues comme Karl Mannheim, etc. Sociólogos como Karl Mannheim, etc. Vous connaissez cette idée, je suppose. Você conhece essa ideia, ele supõe qu'il y a des formes, des balancements. Que é uma forma de balanceamento, desculpa. Entre des grands, on pourrait appeler ça, entre des grands principes générateurs. Entre os grandes princípios generadores. Un principe, c'est ce qui, en quelque sorte, constitue le squelette du corps social. Princípio que constitui, de qualquer forma, o esqueleto do corpo social. Faut toujours revenir à l'étymologie des mots que l'on emploie. É sempre necessário vir à etimologia das palavras quando a gente fala. En latin, le mot principe vient de principium. Em latim, o nome princípio vem de principio. C'est ce qui est fondamental, de base. O que é fundamental, o que é de base. Et le second sens du mot principe. O segundo sentido do termo princípio. Princeps. Princeps. Le prince. O príncipe. C'est ce qui gouverne. É o que governa. Et donc quand je dis un principe générateur. Quando eu digo princípio generador. C'est la fondation. É a fundação. Et c'est l'autorité. E é a autoridade. Voilà. Et donc il est intéressant de repérer, encore une fois, dans les grands cycles. Então é interessante de observar nos grandes ciclos do mundo precisa desse princípio. Et les auteurs que j'ai cités il y a un instant. E os autores que eu citei há alguns instantes montrent que pendant un moment. Mostram que
durante um momento, on voit prédominer une figure, un principe. nós vimos predominar uma figura em princípio. Principe apollinien, principe prométhéen. Par exemple. Princípio apoliniano e prometeano. Prometeu, por exemplo. Et qui va par après laisser la place à un autre principe, Que vai deixar, um pouco depois, o lugar para um outro princípio, dionysiaque. dionisíaco. Grosso modo, on a ce balancement De uma maneira geral, a grosso modo, nós temos essa mudança, esse balanceamento. soit une dominance apollinienne, Seja uma dominante apolínea, soit une dominance dionysiaque. seja uma dominante dionisíaca. Je dis bien, hein, une dominance. Eu digo bem, dominante. Ça veut dire qu'il y a un de ces principes générateurs qui est important, Ele diz bem que há desses princípios dominadores que é importante, pas dominateur, générateur. não dominador, generador. Générateur, Generador que gera. Como em português, generador? Gerador, voilà, obrigado. qui donne vie. Hein. Que dá vida. C'est ça, générateur qui donne vie. Je dis c'est une dominance, Ele diz que é uma dominante, mais ça veut dire que l'autre est là quand même, mas quer dizer que o outro está lá, de qualquer forma. mais en dessous, Mas em cima. en attendant justement de prendre la place. Então, desculpa, em francês é au-dessus, ele está embaixo, esperando o momento de tomar o lugar. Alors, Entendeu? donc j'ai dit, c'est assez classique, Apollon ou Prométhée versus Dionysos, Então ele diz de uma maneira muito clássica, Apolo, Prometeu e do outro lado, Dioniso. mais on peut le dire au travers de termes plus habituels. Nós podemos dizer de outra maneira, em termos mais atuais. Et je l'emprunte en particulier à un sociologue américain qui s'appelle Sorokin, Ele faz referência precisamente a um sociólogo americano que se chama Sorokin, S-O-R-K-I-N, qui était un spécialiste de la culture, que é um especialista na cultura, dans le sens que j'ai donné tout à l'heure au mot culture. no sentido que ele deu, há alguns instantes, a palavra, o termo cultura. Je dis bien la culture comme ce qui constitue le vivre ensemble. No sentido da cultura, que quer dizer isso, de viver juntos. Et il montrait qu'il y avait des grands moments qu'il appelait rationalistes, Que ele diz que ele lembra que havia grandes momentos que nós chamávamos racionalistas et d'autres grands moments qu'il appelait sensualistes. e outros grandes momentos que ele chamava sensualistas. Apollon, Dionysos. Apolo, Dionísio. Et voilà, moi, le Caneva, mon schéma analytique, Aqui está, bom, o meu esquema analítico. c'est de rendre attentif au fait que justement cette modernité, l'État moderne, fut essentiellement rationaliste. Que essa modernidade, esse termo moderno, foi essencialmente racionalista. Ce qui est en gestation, ce qui revient actuellement, Isso que está em gestação e que revém atualmente c'est une autre manière d'être ensemble qui va mettre l'accent sur le sensualisme. é uma outra maneira de estar junto que vai colocar o acento no sensualismo. Alors, dernière précaution de style. Uma última precaução de estilo. Comment se fait le passage d'un cycle à un autre? Como se faz a passagem de um ciclo a outro? Notre habituelle manière de penser, Nossa maneira habitual de pensar, je dirais, cette habituelle manière de penser judéo-chrétienne, comme héritée de judéo-christianisme, essa maneira de pensar que judaica cristã, que nós herdamos da cultura judaica cristã. si je le dis d'une manière imagée, notre cerveau reptilien. Quer dizer, de outra maneira, nosso cérebro reptiliano Considère qu'il y a eu une création du monde considera que há uma criação do mundo et qu'il y aura une fin du monde, e que vai ter um fim do mundo, avec des ruptures, des scansions importantes dans cette grande évolution. e que vai ter mudanças, crises, extensão desse mundo nessa grande evolução.
En fond, j'ai dit que c'était cette vieille tradition judéo-chrétienne. Ele diz, no fundo, que essa velha tradição judaica-cristã, Qu'on va retrouver dans la philosophie hegelienne. que nós vamos encontrar na filosofia hegeliana, Dans les grands systèmes sociaux, par exemple le système marxiste. ou então em grandes sistemas sociais como o sistema marxista. Il y a une espèce d'évolutionnisme constant, Há uma espécie de evolucionismo constante, avec encore une fois des ruptures très fortes. com algumas vezes rupturas muito fortes. Bon, moi je pense que cette conception Ele acha que essa concepção n'est pas une conception pertinente não é uma concepção pertinente pour comprendre justement les grands cycles et en particulier le retour de choses que l'on avait cru dépasser. Então, que não é a reflexão pertinente para entender os grandes ciclos e as transformações que nós viemos de passar. C'est bien ça. Oui, c'est un peu près. Donc, là-dessus, pour traduire ce que je vais dire, E lá em cima, para traduzir o que eu vou dizer, un mot très simple, um termo muito simples, presque une parole de la vie quotidienne, é uma palavra da vida cotidiana. c'est l'idée de la saturation. É a ideia da saturação. C'est justement une idée qui est proposée par Sorokin. É exatamente essa ideia de saturação que é proposta por Sorokin. Un peu à la manière de la saturation chimique. Da mesma maneira que uma saturação química, C'est-à-dire les molécules as moléculas, quer dizer, as vont moléculas composer un corps donné que compõem um corpo dado, par fatigue, usure. Ces molécules ne peuvent plus rester ensemble. por cansaço, por saturação, essas moléculas não podem mais ficar juntas. Mais dans le même temps, et c'est ça l'idée de la saturation, Mas ao mesmo tempo, e isso é a ideia da saturação, ces mêmes molécules essas mesmas moléculas vont rentrer dans la composition de notre corps. vão entrar na composição de nosso corpo. Vous voyez, c'est-à-dire, si je le dis en des termes un peu plus philosophiques, Vocês veem de uma maneira um pouco mais filosófica, se nós queremos dizer, il peut y avoir de l'impermanence pode ter a impermanência et de la continuité. e a continuidade. La fin d'un monde A fim de um mundo n'est pas la fin du monde. não é o fim do mundo, Notre configuration. a nossa configuração. Et j'insiste bien, une configuration qui va se faire, un nouveau corps social, É uma configuração que vai se fazer através do novo corpo social. et un nouveau corps social qui se constitue à partir des morceaux de l'ancien corps social. E um novo corpo social que se constitui através de pedaços do antigo corpo social. Architecturellement, par exemple, Arquiteturalmente, por quand on exemplo, voit tout ce que sont toutes les vieilles cités, les vieilles villes européennes, Rome, par exemple, como a gente vê as velhas cidades europeias, como Roma, por exemplo, on voit comment tout au long des âges, les constructions du Moyen-Âge vont s'appuyer à partir des morceaux de celles de l'Antiquité, celles de la Renaissance à partir des morceaux de la Renaissance, etc. Bon. On va prendre à partir des pierres, Oui. ceux qui cessent, on va construire du nouveau. vocês entenderam? Como a partir, por exemplo, no caso de Roma, como ela vai se constituir, a Roma, através de pedaços de ruínas da Idade Média, e como a partir daí a Renascença, o Renascimento por sua vez também se constitui através de pedaços dessas antigas cidades da Idade Média. E assim sucessivamente, como essas cidades novas se constituem de pedaços de outras cidades que estavam anteriormente. Toi, tu pourrais faire la conférence. Ele disse que eu poderia fazer a conferência. Donc bon, pour le dire, je viens de dire, impermanence, continuité. A impermanência da continuidade. Voilà, et moi c'est ce schéma qui me paraît un schéma plus opératoire, plus pertinent. É esse esquema que eu considero mais operatório e mais pertinente pour comprendre les mutations de fond. para entender a mutação de fundo. Jamais des ruptures fortes, Nunca uma ruptura forte, mais une reconstruction perpétuelle. mas uma reconstrução perpétua. Et c'est ça la vie. E é isso a vida. C'est quelque chose qui fait que où il n'y a pas lieu d'être pessimiste, d'être catastrophiste, Não tem lugar para ser pessimista ou catastrofista,
Mais il faut avoir la générosité d'esprit Mas temos que ver a generosidade do Espírito pour voir encore une fois ce qui cesse et ce qui monte. para ver mais uma vez o que acaba e o que começa. On a dit d'ailleurs, juste pour votre culture universitaire, Então, nós dizemos anteriormente, apenas para a vossa cultura universitária, que la première parole que a primeira palavra qui reste justement de la vieille philosophie grecque, que fica da velha filosofia grega, Anaximandre, Anaximandro, c'est la première parole écrite. é a primeira palavra escrita. C'est, en grec, c'est Genesis kai phtora. Phtora kai Genesis, c'est-à-dire genèse et déclin, déclin et genèse. Ele citou um termo grego, que eu não consegui reter, mas que quer dizer gênese e declínio, declínio e gênese. On voit en gros cette continuation sans fin. Vemos aí, de grosso modo, essa continuidade sem fim. Voilà un peu ce que serait mon introduction. E aqui está o que seria a sua introdução, professor, Pour comprendre para entender, compreender ce que j'ai appelé mutation, évolution, etc. o que ele quis chamar de mutação, evolução. Alors, je le ferai en deux temps. Premièrement, j'essaierai de montrer ce qui est en train de cesser. Ele vai mostrar em dois tempos. Primeiramente, ele vai mostrar o que está acabando, o que está cessando. Et dans un second temps, j'essaierai de donner des éléments de ce qui me paraît être en gestation. E, no segundo momento, ele vai falar do que parece para ele que está em gestação. Avec, là encore, une dernière difficulté épistémologique. Ainda com uma última dificuldade epistemológica. Quand on observe le passage d'un cycle à un autre cycle, Quando nós observamos a passagem de um ciclo para outro ciclo, on voit pendant longtemps nós vemos durante muito tempo un ensemble de valeurs conjunto de valores qui n'ont plus de véritable vie, que não tem mais uma verdadeira vida, mais qui continuent, si je puis dire, d'exister. mas que continuam, se eu posso dizer, a existir. Si je le dis au travers d'une métaphore de l'astrophysique, Se eu pudesse dizer através de uma metáfora astrofísica, les astrophysiciens ont montré qu'on voit pendant longtemps la lumière d'une étoile morte. os astrofísicos mostram que On voit pendant que longtemps. nós podemos ver durante muito tempo a luz de uma estrela morta. L'étoile a fini A estrela terminou, et on continue à voir cette lumière. mas a gente continua a ver a sua luz. Et en sociologie, on dit comment l'institué a du mal à laisser la place à l'instituant. Em sociologia, como nós temos dificuldades de o instituído deixar o lugar para o instituinte, para o que vai se instituir. Et en particulier, E em particular, ça c'est un problème universitaire. e isto é um problema universitário, Moi, même d'une manière beaucoup plus générale, un problème d'intelligentsia. de uma maneira mais geral, um problema de inteligenciar. C'est-à-dire, on reste obnubilé par les valeurs modernes. Nós continuamos, nós ficamos obnubilados. Existe a palavra em português? Obnubilei. Quem conhece, levanta a mão, me ajuda, por favor. É obnubilado, é focado. Tipo assim. Obrigado, muito obrigado. Nós continuamos focados, obcecados par des valeurs modernes. pelos valores modernos. Et bien sûr, moi je ne peux pas dire pour ce que c'est au Brésil, Claro, eu não posso dizer o que é isso no Brasil. mais je vois comment en France, par exemple, Eu vejo como, na França, por exemplo, journalistes, universitaires, hommes politiques jornalista universitário, homens políticos, restent déterminés par les valeurs modernes ficam determinados pelos valores modernos. et ont du mal E tem muito mal, tem problemas, tem dificuldades à
à apprécier ces valeurs postmodernes. a apreciar esses valores pós-modernos. Le mot apprécier dans nos langues dit bien ce que ça veut dire. Apprécier, ça veut dire donner son prix. O nome apreciar na nossa língua diz muito bem o que quer dizer apreciar, dar seu preço, apreciar, dar seu preço. Ça, je dirais, c'est la dernière difficulté. Isso, aqui está, eu diria que é a última dificuldade. Il y a d'un côté une société officielle, Ele há de um lado a sociedade oficial de l'autre côté une société officieuse. e do outro lado uma sociedade oficiosa. Une société officielle qui continue à rester une société moderne, Uma sociedade oficial que continua a ser uma sociedade moderna et pour moi une société officieuse e para ele, Michel Maffezoli, uma sociedade oficiosa dont les valeurs essentielles toma os valores essenciais sont postmodernes. no sentido pós-moderno. Là, je dirais pour moi, c'est le problème sociologique essentiel. Aqui é para ele um problema sociológico moderno. Essencialmente moderno. C'est-à-dire le désaccord O desacordo profond profundo entre l'officiel et l'officieux. entre o oficial e o Ce oficioso. n'est pas la première fois dans les histoires humaines que cela se fait. Não é a primeira vez na história humana que isso acontece. Et d'ailleurs, on peut observer que toujours l'officieux a triomphé. E nós podemos observar que sempre o oficial toma as J'ai rédeas. dit l'officieux. L'officieux, tu dis comment? L'officieux triomphe. L'officieux triomphe. Si je le dis en des termes un peu plus soutenus, c'est la formule l'anomique d'aujourd'hui et le canonique de demain. Que ele diz de uma forma que o nome. C'est un terme de Durkheim. Anomie, c'est-à-dire ce qui est hors la loi. L'anomie d'aujourd'hui Que a anomia de hoje devient le canonique de demain. vai tornar-se o canônico de amanhã. Notamment toujours ce qui est hors la loi Então, sempre o que é fora da lei devient la loi. torna-se a lei. Voir comment tous les anomiques du 19e siècle Vamos ver tudo que é anômico no século XIX sont devenus les références du 20e siècle. tornaram-se referências do século XX. Donc il y a intérêt à repérer quels sont les hors la loi Então, há um interesse em perceber o que é o fora da lei contemporains, contemporâneo, puisque c'est là qu'on va retrouver ce que sera le canon de demain. porque é aí que nós vamos observar o que será o canônico de amanhã. Voilà mon schéma. Donc Aqui je está. donnerai 4 mots-clés Então, aqui está meu esquema. Eu darei 4 palavras-chave décrivant ce qui est en train de cesser, descrevendo o que está acabando, cessando, mais qui sont des valeurs modernes. mas que são valores modernos. Alors, très rapidement, Tenho que confirmar com o professor Michel Maffezoli essa transformação entre o oficioso e o oficial. Então, foi bem isso que eu disse. O oficioso é que vai tomar o lugar. O oficioso é o que é subterrâneo, o que é fora da lei. O que não é oficial, é o que é oficioso. Então, ficou bem claro isso. Não? Em francês é muito sutil e a tradução imediata não é tão evidente. Obrigado. bon, donc alors, valeurs officielles, valeurs de la société officielle. Valores da sociedade oficial. Très rapidement, 4 mots-clés. Muito rapidamente, 4 termos-chave, 4 palavras-chave. Comment, c'est au cours du 19e siècle, Como, no curso do século XIX, comment le travail va devenir la valeur travail. como o trabalho vai tornar-se o valor trabalho. Et je dirais qu'on a, dans cette valorisation du travail, Nós podemos dizer o que há nessa valorização do trabalho, le pivot à partir duquel va se constituer la modernité. pivô através do qual vai se constituir a modernidade. Je dis bien, valorisation du travail. E quer bem dizer, a valorização do trabalho. Puisque cette expression
qu'on emploie fréquemment, valeur travail, essa expressão que nós usamos sempre, valor do trabalho, c'est une expression qu'on trouve dans le Capital de Karl Marx. é uma expressão que nós encontramos no Capital de Karl Marx, Et c'est à l'aboutissement du siècle, en quelque sorte. que é, digamos, o final do século, a conclusão do século. On voit en quelque sorte comment ce qui était une nécessité humaine. O que nós vimos que foi, de alguma forma, uma necessidade humana. Je rappelle par parenthèse qu'en latin, le mot travail, Eu lembro, entre parênteses, que em latim a palavra trabalho, tripalium, que é um tripalium, c'était la croix de supplice é a cruz do suplício, sur laquelle on se mettait. sobre a qual nós nos metemos. Trabalho em latim é a cruz do suplício no qual nós nos metemos. Donc, grosso modo, et le travail, c'était pour les esclaves, E, a grosso modo, o trabalho era para os escravos, c'était pour les gens serviles. era para as pessoas servis, Et l'homme noble ne Oui. travaillait pas. e o homem nobre não trabalhava. Voilà. Donc il y avait une nécessité du travail, Havia uma necessidade do trabalho, et ce qui va être la culture moderne, c'est que de cette nécessité, on va faire une valeur. então, o que é para a cultura moderna, para a sociedade moderna, é que essa necessidade a gente vai transformar em valor. Voilà pour moi cette première valeur moderne, Aqui está para ele o que é o primeiro valor moderno, ou qui seja, va se diffuser par l'éducation, que vai se difundir na educação, et Michel Foucault e Michel Foucault, a bien montré comment cela se diffusait dans toutes les grandes institutions du XIXe siècle. e Michel Foucault mostra como isso vai se difundir em todas as grandes instituições do século C'est XIX, ce qui va permettre le développement de l'économie o que vai permitir o desenvolvimento da economia, et ce que, de manière fort aiguë, e de uma maneira fortemente aguda, mon ami Jean Baudrillard o amigo dele, ele disse, meu amigo dele, Jean Baudrillard, va appeler le triomphe du productivisme. vai chamar o triunfo do produtivismo. Il a tout un livre sur ce thème, ce qu'il appelle le miroir de la production, Ele é todo um livro sobre esse tema, Jean Baudrillard, sobre o espelho da produção, qui montre bien comment le productivisme, en quelque sorte, que mostra bem como o produtivismo, de uma certa maneira, est devenu le fondement même du vivre ensemble. se tornou-se o fundamento do viver, estar juntos, do viver juntos. Voilà, je dirais, le premier mot-clé. Aqui está o que ele chama a primeira palavra-chave. Et on voit comment cette crise sociétale dont j'ai parlé tout à l'heure Então a gente vê como essa crise societal na qual ele falou agora há pouco, touche en particulier toca em particular le productivisme, o produtivismo, l'économisme, o economismo la valeur travail. e o valor do trabalho. Je ne voulais pas qu'on dise la valeur du travail, je voulais dire qu'on dise la valeur travail. Ele não quer que diga o valor do trabalho, mas o valor trabalho. Voilà, c'est pas du travail, c'est la valeur travail qui constitue en tant que tel une valeur en soi. É que o valor trabalho que constitua em si um valor, o valor trabalho, não o valor do trabalho, mas o valor trabalho. O trabalho em si como valor, não o valor de trabalhar, mas o trabalho em si como valor. Voilà. Alors le deuxième mot-clé, Aqui está a segunda palavra-chave, c'est cette prévalence 18e, 19e siècle, que prevaleceu no 18 e 19, no século 18 e 19, ce qui va fonctionner jusqu'aux années 50-60 du 20e siècle, que vai funcionar até os anos 50 e 60 do século 20, qui est le rationalisme. que é o racionalismo. J'ai cité tout à l'heure Max Weber. Ele citou agora há pouco Max Weber. Pour lui, il voit dans ce rationalisme, Para ele vê nesse racionalismo, au travers du développement de la réforme protestante, através da transformação da reforma protestante, l'esprit intellectuel de la modernité. o espírito intelectual da modernidade. Et la définition est à la fois simple et intéressante. Il dit rationalisation généralisée de l'existence. A definição é às vezes simples e interessante, a racionalização Généralisée generalizada de l'existence. da existência, Virgule, vírgula, ce qui entraîne o que gera là le désenchantement du monde. o desencantamento do mundo. Et on voit bien en quelque sorte comment, sous on pourrait dire le rouleau compresseur
A gente vê de uma certa forma como o rolo compressor de la valeur, de la raison dominante, da razão dominante va évacuer vai evacuar, tous les autres aspects de la réalité sociale. vai evacuar todos os outros aspectos da realidade social. La fête, A festa, le jeu, o jogo, le rêve, o sonho, etc. etc. L'idée même de désenchantement du monde A ideia mesmo de desencantamento do mundo est un résumé é, em resumo, é resumido, de ce triomphe, desse triunfo de ce qui n'est qu'un paramètre, un paramètre parmi d'autres de Qui a- l'espèce humaine. que é apenas um parâmetro da espécie humana. Et l'expression allemande est d'ailleurs plus intéressante. E, inclusive, a expressão alemã é muito interessante. On a traduit, mais je sais qu'on a traduit aussi en portugais désenchantement. Eu sei que esse livro dele, o Desencantamento, foi traduzido em português Mais l'expression allemande c'est Ensäuberung der Welt e tem essa expressão em alemão, Säuberung der Welt, qui aurait dû être traduit que o progresso deve ser traduzido. démagification du monde. O progresso deve ser traduzido como, essa palavra vai ser um neologismo, mas desmagicação do mundo, tirar a magia do mundo. Essa palavra, esse termo alemão que ele veio citar, é traduzido dessa forma, né? Que esse progresso vai tirar a magia do mundo, a desmagicação do mundo, seria em alemão. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce monde dans lequel on vit Seria, de uma certa forma, esse mundo no qual nós vivemos, perd ses caractéristiques d'attraction, de magie. perde suas características de atração, de magia, de encantamento. Et ce qui est derrière cette idée de rationalisme, E o que está atrás dessa ideia do racionalismo c'est justement que la vraie vie est ailleurs. Ce qui est important, c'est après. que a verdadeira vida está além, o que é melhor vem depois. Le paradis céleste O paraíso celestial ou le paradis terrestre. ou o paraíso terrestre. Mais une société parfaite qui n'est pas ici et maintenant, Mas uma sociedade perfeita que não é aqui e agora, mais qui sera toujours dans, un peu plus tard. mas que será sempre, sempre um pouco mais tarde. Voilà un peu ce qu'est cette, je dis bien encore une fois, hein, même chose, hein, ce rationalisme va se capillariser dans l'ensemble du corps social. Então, ele diz, né, que esse racionalismo vai se capilarizar no corpo social. Troisième mot-clé, A terceira palavra-chave, l'utilitarisme. utilitarismo. C'est-à-dire, ma définition, c'est ne vaut que ce qui sert à quelque chose. A tradução é que não vale só o que serve a alguma coisa Par rapport à la nature, em relação à natureza, par rapport à son propre corps, em relação ao seu próprio corpo, par rapport au corps social. em relação ao corpo social. Et après la Renaissance, E depois do Renascimento, on voit bien comment cet utilitarisme a gente vê muito bem como esse utilitarismo va être le grand vecteur de la vie des sociétés. vai ser o grande vetor da vida em sociedade. Heidelberg, que j'ai cité 2 ou 3 fois, Heidegger, que ele citou 2 ou 3 vezes, a même un terme tem mesmo um termo pour pousser jusqu'au bout cette idée de l'utilitarisme. que vai justo ao fim dessa ideia do utilitarismo. Il dit ustensilarité. Excuse-moi, je sais pas trop. Ustensilarité, ce qui est l'ustensile. Voilà. Ustensilarité, l'ustensile de cuisine. Tá certo. Então, a tradução seria como o que se assemelha o utensílio de cozinha, utensiliaridade, como esses utensílios da cozinha, né? Une casserole. Como uma panela. Voilà, panel. Voilà. Entenderam? C'est ça l'idée d'ustensilarité. É essa a ideia da ustensilaridade, C'est-à-dire un utilitarisme poussé dans toutes ses conséquences. utilitarismo empurrado às suas últimas consequências. C'est-à-dire le monde, oui, le monde comme casserole. O mundo como uma panela. C'est-à-dire l'ustensilarité, c'est ce que je peux manipuler, manœuvrer. Ustensilaridade é isso que eu posso manipular, eu posso usar, eu posso Je utilizar. peux utiliser, manipuler les ustensiles de cuisine. Como, da mesma maneira que eu posso manipular e usar os utensílios de uma cozinha. Et philosophiquement, cette ustensilarité du monde Filosoficamente, essa ustensilaridade do mundo
renvoie fondamentalement à cette idée de maîtrise et de domination des autres. Então, envia a essa ideia de dominação, de domínio, de gerenciar o outro. Domination de son propre corps, Dominação do seu próprio corpo, domination du corps social. dominação do corpo social. C'est la grande idée cartésienne, É a grande ideia cartesiana. l'homme maître et possesseur de la nature. O homem mestre e que possui a natureza. Et Heidegger, que je viens de dire, E como Heidegger, como ele veio acabar de montre bien en quelque sorte comment c'est cet utilitarisme, cette ustensilarité mostra bem como esse utilitarismo, essa ostensilaridade qui va aboutir que vai dar à la dévastation du monde. a devastação do mundo. Vocês entenderam essa ideia de Heidegger, que essa ideia de utilidade, ostensilaridade, essa maneira de manipular o mundo, o corpo social, a sociedade como utensílio de cozinha, segundo Heidegger, leva à devastação do mundo. Et pour ma part, j'ai poussé cette idée-là, E pela parte dele, ele avançou mais ainda essa ideia, montrant que c'est aussi quelque chose qui va aboutir à la dévastation des esprits. que vai não só levar à devastação do mundo, vai levar à devastação do espírito. Et à bien des égards, justement, l'aspect, la perte d'animation de la vie collective. Que de muitas maneiras a perda da animação da vida coletiva. C'est-à-dire, finalement, ce qui est la perte du vivre ensemble. O que é exatamente essa perda do viver juntos? C'est qu'on a gardé qu'un paramètre parmi la multiple paramètres humains. Que nós guardamos somente um parâmetro dos múltiplos parâmetros humanos. Conception qu'on pourrait dire, dans le sens simple du terme, conception schizophrénique de la réalité. Uma concepção que nós podemos dizer no senso próprio do termo, uma concepção esquizofrênica. Et que on est en train actuellement de payer les conséquences Que nós estamos atualmente pagando as consequências dessa esquizofrenia, de cette schizophrénisation. dessa esquizofrenização. Bon, dernier mot de cette modernité. Bem, a última palavra dessa modernidade, Moi je considère, je le dis souvent aux chercheurs, ele considera, ele diz sempre aos pesquisadores os quais ele orienta, on peut bien comprendre une civilisation, nós podemos bem compreender uma civilização, un groupe, quel qu'il soit, em grosso, o que seja, société, uma sociedade, si on ne peut bien comprendre que cela que quand on saisit la temporalité qui est la sienne. quando a gente consegue abarcar, compreender a socialidade que é a sua. Non, la temporalité. A temporalidade, desculpa, não socialidade, temporalidade que é a sua, ou seja, o tempo atual. Quand on regarde ce qu'on appelle la triade temporelle, Quando nós observamos o que é a tríade temporal, passé, présent, avenir. então, passado, presente, futuro, a tríade temporal. Il y a des grandes sociétés E tem grandes sociedades, auxquelles le moment, l'élément important est le passé. as sociedades em qual o momento importante é o passado, D'autres moments pour lesquels c'est le présent. ou para outros que o momento importante é o presente. La modernité A modernidade, s'est construite sur le futur. a modernidade é construída sobre o futuro. C'est-à-dire, simplement, plus tard, Simplesmente mais tarde, à venir. a vir. La société parfaite est une société qui est rejetée dans le loin. A sociedade perfeita é jogada no longe, depois. Les deux grands systèmes sociaux, les deux grands systèmes idéologiques Os dois grandes sistemas ideológicos qui s'élaborent au XIXe siècle, que se elaboram no século XIX, le marxisme o marxismo et le freudisme, e o freudismo, les deux reposent sur cette idée de futur. esses dois sistemas repousam sobre a ideia do futuro. Les grands discours d'émancipation marxiens, O grande discurso de emancipação marcial c'est la société parfaite, é a sociedade perfeita. les lendemains qui chantent. O amanhã que canta. Et toute la grande construction marxienne, É toda a grande conception marxienne, toda a grande concepção de Marx
qui va par après se diffuser dans tous les grands systèmes socialisants, que vai se difundir em todos os sistemas socializantes, repose sur cette idée du futur. repousa sobre essa ideia do futuro. La grande construction freudienne, c'est la même chose. E a grande construção freudiana é a mesma coisa. Então, Le mot-clé de Freud, c'est la sublimation. a palavra-chave de Freud é a sublimação, Il faut sublimer. o sublimir. C'est-à-dire, dans le fond, se maîtriser maintenant Quer dizer, no fundo, se controlar agora, pour une plus grande jouissance un peu plus tard. se controlar agora para um grande prazer mais tarde. Então, Et, são, l'expression freudienne est intéressante, il dit report de jouissance. e a expressão de Freud é interessante porque ele diz transferir o prazer, o gozo. A jouissance, jouir-se, gozar. Jouissance é o gozo, ter prazer. Et il faut voir en quelque sorte comment, je dirais, c'est cette espèce de, moi je dis, une temporalité futuriste Uma temporalidade qui futurista va s'exprimer dans le projet éducatif, que vai se exprimir no projeto educativo, le projet économique, no projeto econômico, le projet politique, no projeto político le projet social. e no projeto social. O mesmo de projeto. Renvoie exactement au fait que c'est un peu plus tard qu'il y aura une réalisation de soi et une réalisation de la société. Então, a ideia mesmo de projeto é que vai se realizar um pouco mais tarde. Et le grand mythe moderne par excellence, E o grande mito moderno por excelência là, c'est le mythe du progrès. é o mito do progresso. Même sur les drapeaux du Brésil, Mesmo na bandeira do Brasil, on voit en quelque sorte comment il y a une liaison entre l'ordre et le progrès. a gente vê exatamente com essa ligação entre a ordem e o progresso. Voilà, donc c'est le mythe. É o mito. Et c'est une question qu'on peut ici poser. É uma questão que nós podemos aqui nos colocar. Qui oserait dire ici qu'il n'est pas un homme ou une femme du progrès? Personne. Quem é aqui que ousaria dizer que não é uma pessoa do progresso? Ninguém. Não? On est totalement imprégné. Nós somos todos emprenhados, digamos, nesse mito do progresso. Par cette grande idéologie du progrès qui, fondamentalement, résume bien les valeurs modernes. Então, exatamente essa ideia do mito do progresso que resume, que conceitua bem o idealismo moderno. Voilà, moi je pense qu'il y a une saturation Então, ele acha que há uma saturação de ce système. desse sistema. J'ai bien dit, ça continue à rester ce qui est officiel, Então, continua a ficar o que é oficial, mais il y a un autre principe générateur en Mais- gestation. mas que há um outro princípio gerador em gestação. Moi j'ai proposé d'appeler cela une centralité souterraine. Então, ele propôs para isso um termo que é a centralidade subterrânea, C'est comme une nappe phréatique. como um lençol freático, On ne la voit pas, que a gente não vê. mais c'est ce qui sustente, qui permet qu'il y ait de la vie, de la faune, de la flore, etc. Que é exatamente o que sustenta a vida, a fauna, a flora, etc. Alors, 4 mots-clés Então, 4 palavras-chave qui, à mon avis, traduiraient ce mécanisme de saturation. que, na sua opinião, traduziria esse mecanismo de saturação. Ce que je viens de dire jusqu'à maintenant, Isso que ele acabou de dizer até agora, avec ces mots ou avec d'autres, com esses termos ou outros, il y a un certain accord de divers observateurs sociaux, e tem um certo acordo de alguns observadores sociais, philosophes, sociologues, filósofos, sociólogos. etc., etc. Ce que je vais dire maintenant O que ele vai dizer agora est beaucoup plus hypothétique. é muito mais hipotético, Je dirais que c'est beaucoup plus vécu é muito mais ligado ao vivido que pensé. que pensado. Et là, de ce point de vue, Então, aqui, nesse ponto de vista, ça c'est un défi isso é um desafio qui est lancé en particulier à l'université. que é lançado em particular à universidade. Je disais tout à l'heure la sagesse. Que eu dizia anteriormente, a sabedoria. La sagesse A sabedoria consiste à trouver les mots consiste em encontrar
termos, palavras, qui disent ce que l'on vit. que explicam, que dizem isso que a gente vive. Là encore, le grand livre de Michel Foucault, Ainda, mais uma vez, o grande livro de Michel Foucault, les mots et les choses. as palavras e as coisas. Et il y a une dialogie, E tem uma dialogia, une réversibilité uma reversibilidade entre les mots et les choses. entre as palavras e as coisas. Et que si nos mots ne sont plus pertinents, E se nossos termos, nossas palavras não são mais pertinentes, ils deviennent impertinents. eles tornam-se impertinentes. Ils ne sont plus en phase, Eles não são mais, plus connectés à la réalité. não são mais conectados à realidade, D'où notre travail. nem ao nosso trabalho. Trouver ces mots. Para encontrar esta palavra. Alors, mon premier mot, Então, ele vai dizer então a primeira palavra dele. non plus la valeur travail, Não mais o valor trabalho, mais le retour de la création. mas o retorno da criação. Dans le fond, c'est sûr des spécificités de notre espèce animale, Que uma das especificidades da nossa espécie animal c'est d'agir sur l'environnement, é agir sobre o ambiente, d'établir en quelque sorte une relation entre moi et le monde. estabelecer de uma certa maneira uma relação entre eu e o mundo. Le travail est une de ces manières. O trabalho é dessas ligas, né, dessa relação. Alors j'ai dit qu'elle était réduite, réductrice. Eu disse que ela é redutora. La création serait, pour moi, une manière beaucoup plus entière, beaucoup plus ouverte. E que ele diz que a criação seria uma maneira muito mais inteira, muito mais aberta. Et il me semble qu'il y a retour de cette idée de créativité, de création, de créatif. Então, ele diz que tem um retorno dessa ideia da criação, do criador, do criativo. C'est-à-dire la réintégration Quer dizer, a reintegração de paramètres de parâmetros de notre espèce animale, de uma outra espécie animal, de desculpa, a integração de nossa espécie animal. et que ces autres paramètres Esses outros parâmetros qu'on est en train de récupérer. que nós estamos recuperando. Alors j'ai dit, hein, Então eu digo, le ludique, o lúdico, le festif, o festivo, l'imaginaire. o imaginário. D'ailleurs, par efficacité, on les avait mis de côté, Então, por eficacidade, nós tínhamos colocado esses parâmetros de lado, on est en train de les reprendre. nós estamos retomando esses parâmetros. Voilà pour moi la première piste. Então, aqui está a primeira pista. Juste pour donner une référence théorique, Apenas para dar uma referência teórica, j'ai cité tout à l'heure cet historien américain des idées, Thomas Kuhn, eu citei agora há pouco esse historiador das ideias, Thomas Kuhn, qui est un grand livre classique, que é um grande livro clássico, que qui s'appelle Structure des révolutions scientifiques. é a estrutura da Revolução Científica. Il s'interroge sur justement qu'est-ce qui est à la base des découvertes scientifiques, des découvertes technologiques. Então, ele questiona o que está na base das descobertas científicas, tecnológicas. Et il montre comment, Ele mostra como, à partir du XVIIe siècle, a partir do século XVII, l'Europe, a Europa, pour être efficace, para ser eficaz, va prendre la voie droite de la raison. ela vai pegar a via direta da razão. Et pour prendre cette voie droite de la E raison, para tomar essa via direta da razão, elle le laisse sur le bord de la route. ela vai deixando as margens da estrada, Toute une série, dit-il, de bagages inutiles. ela vai deixando ao lado toda uma série de bagagens inúteis. C'est le rêve, É o sonho, le jeu, o jogo, l'imaginaire, etc. o imaginário, etc. Donc il montre bien en quelque sorte comment le fait de laisser ces bagages avait accéléré la marche. Como esse cinto, ele mostra como essa maneira de deixar do lado essa bagagem acelerou a marcha. Encore une fois, droit au but. Mais uma vez, direto ao objetivo. Et on peut dire de manière vulgaire, je ne sais pas si vous le traduisez ainsi, droit dans le mur. Ele vai dizer de uma maneira vulgar, direto contra a parede. C'est-à-dire que dans le fond, ça a été efficace, De uma certa forma, no fundo foi eficaz, ce n'est plus efficace. e não é mais eficaz. Voilà ma première idée.
aqui está a minha primeira ideia. C'est-à-dire, en quelque sorte, on reprend ses bagages. De qualquer forma, nós retomamos essa bagagem deixada de lado pela modernidade nesse racionalismo direto, objetivista. Et disons que cette dimension Então, digamos que essa dimensão créative, créatrice, criativa, criadora, est quelque chose qui va se répandre largement, en particulier chez les jeunes générations. então, que vai se expandir muito e, em particular, nas jovens gerações, na nova geração. Je dirais qu'il y a dans cette idée de création Eu diria que há nessa ideia de criação l'écho, eco, ce qui est le cœur de la pensée nietzschéenne, o que está no coração da pensée nietzschienne, da pensée de Nietzsche, faire de sa vie une œuvre d'art. fazer de sua vida uma obra de arte. Bien sûr, ce n'est pas indiqué comme cela, Claro que não é indicado dessa forma, mais au niveau, j'ai bien dit, de ce qui est le vécu, l'expérience vécue, mas o que quer dizer dessa experiência vivida, l'accent mis sur le qualitatif de l'existence. o acento é colocado sobre a qualidade da existência. L'hédonisme ambiant en serait l'expression. Por exemplo, o hedonismo ambiente seria um exemplo. Deuxième mot-clé, A segunda palavra-chave, toujours dans mon mécanisme de saturation, sempre nesse mecanismo de saturação. non plus le rationalisme, Não mais o racionalismo, qui était largement répandu dans l'ensemble de la vie sociale, que foi largamente expandido na vida social, mais, mas moi je dis corporéisme. o corporeísmo. Existe isso em português? Non, c'est un néologisme en français. Desculpa, Non, ele pas acabou de dizer. corporalidade, non, corporéisme, je É o veux... neologismo do pensamento dele. Oui, je dis corporéisme, c'est-à-dire une accentuation du corps en son entier. Uma acentuação do corpo em seu inteiro. Par exemple, le corps que l'on habille, la mode, Por exemplo, o corpo que nós vestimos, que nós a moda. le corps que l'on soigne, la diététique, O corpo que nós cuidamos, a dieta. le corps que l'on construit, fitness, musculation, etc. Ou então o corpo que nós construímos, musculação, aeróbica, ginásticas em geral. J'ai trouvé très amusant qu'au Brésil, on appelle ces salles de musculation académies. Ele achou muito engraçado porque no Brasil nós chamamos as salas de musculação de academia. C'est très beau de voir comment l'académie... É como interessante ver como o nome academia se tornou um lugar de musculação. E academia. Voilà le corporéisme. Então é esse neologismo que ele criou, o corporeísmo. É isso. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas un morceau de l'être. Quer dizer por aí que não é um pedaço do ser. Le cerveau, c'est un morceau. O cérebro é um pedaço. C'est-à-dire que l'idée du corporéisme, c'est l'entièreté. A ideia do corporeísmo é a ideia de inteiro, corpo como um todo, corpo, mente. Voilà pour moi la seconde piste importante, Aqui está a segunda pista importante, qui n'a né qu'à son début, que não está aqui no seu começo. où dans le fond, le corps vaut pour lui-même. Então, no fundo, o corpo vale por ele mesmo. Quand je dis cela, c'est justement pour comprendre la contre-position Quando ele diz isso é para mostrar a contraposição d'un corps qui n'était dans la modernité qu'instrumentalisé. um corpo que não estava na modernidade que instrumentalizado. Quand Foucault, Michel Foucault, Quando Michel Foucault donne la définition du corps au XIXe siècle, Quando Michel Foucault dá a definição do corpo no século XIX, il dit le corps n'est légitime o corpo não é legítimo que s'il produit, que se ele produz, que s'il reproduit. que ele se reproduz. C'est-à-dire que jusque la sexualité Então quer dizer que até a sexualidade n'est légitime não legitima que si elle reproduit. que se ela reproduz. Et moi, je dirais que dans le corporéisme, Ele diria que no corporeísmo, l'expression que j'ai proposé d'employer, c'est ce que j'appelle moi une épiphanisation du corps. ele fala então o que ele propõe é uma epifanização do corpo. C'est bien, mode, Moda, diététique, dietéticos, musculation, musculação, sport, esporte em geral, etc. etc. Troisième mot-clé, Terceira palavra-chave. alors,
pareil. Então, igual. Non plus une réduction sur l'utilitarisme, l'ustensilarité, Não mais uma redução sobre o utilitarismo, e mais uma vez o termo ostensilaridade. voilà. La définition que j'essaie de donner de l'esprit du temps, Aqui está uma definição que eu gostaria de dar sobre o espírito do tempo. c'est le prix des choses sans prix. É o preço das coisas sem preço. Une des manifestations les plus fortes, Uma das manifestações mais fortes c'est dans ces temps, dans ces moments desse momento, de soi-disant crise économique, dizendo a crise econômica, le développement du luxe. o desenvolvimento do luxo. On voit comment les industries du luxe A gente vê como as indústrias do luxo ont un développement extraordinaire. estão, apesar da crise na Europa, tendo um desenvolvimento extraordinário. Et là encore, l'étymologie est très intéressante. E lá ainda a etimologia é muito interessante. Le luxe O luxo n'est pas simplement la luxure. não é simplesmente a luxúria. Le luxe vient étymologiquement de ce qui est luxé, la luxation, donc un membre luxé. Então, o luxo vem etimologicamente do que é a luxação, o que é Luxé, luxer, o que é luxado. un membre non fonctionnel. Quer dizer, alguma coisa que não funciona. Mais je trouve que É uma luxação. c'est une bonne métaphore É uma boa metáfora pour comprendre l'au-delà de la fonctionnelle. para entender o além da funcionalidade. C'est ce que j'appelle le prix des choses sans prix. É isso que ele chama o preço das coisas sem preço. Et fondamentalement, E fundamentalmente, ce dépassement de l'utilitarisme et de l'ustensilarité, essa ultrapassar o utilitarismo e a ostensibilidade c'est ce que j'ai proposé d'appeler l'esthétisation de l'existence. é o que ele propõe como a estetização da existência. Là encore, pour en revenir à l'étymologie, E ainda mais uma vez para retomar a etimologia, en grec, le mot aesthesis, em grego o termo, a palavra aistesis, c'est éprouver ensemble des émotions et des passions compartilhar, sentir juntos emoções e paixões devant un tableau, une peinture, diante de um quadro, uma pintura, une pièce musicale. uma peça musical. Mais voyez, il y a cette dimension dynamique, Vejam, há essa dimensão dinâmica, c'est-à-dire une ambiance. quer dizer, ambiente. Et je pense que ce partage des émotions E ele acha que esse compartilhamento de emoções va se voir. vamos ver Les affoulements sportifs, nos grandes, digamos, nos momentos esportivos, musicais, consommatoires, consumistas, religieux, religiosos, etc. etc. Tout est bon pour faire la fête. Então, ele está dizendo que tudo é bom para fazer a festa. Même la fête du commerce, A festa dos professores, tudo é festa. de la musique, Festa da música, fête de la science, festa da ciência, etc. Enfin, peu importe. pouco importa. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est là encore cette esthétisation. Então, o que interessa é exatamente esta estetização, C'est-à-dire, quer dizer, en son sens strict, no senso estrito, non pas ce qui sollicite le cognitif, le cerveau, não aquilo que solicita o cognitivo, o cérebro, mais ce qui sollicite le ventre, mas o que solicita o ventre, l'ustérus, o útero, l'utéro. o útero. C'est-à-dire une hystérisation. Uma esterilização do mundo. C'est-à-dire il y a de l'hystérie dans l'air. Tem uma histeria no mundo. Mais dans le sens, c'est-à-dire le ventre, comme étant en quelque sorte le milieu de l'être. Então, o ventre sendo o centro do ser, C'est-à-dire non pas, encore une fois, le haut, não mais o alto, a cabeça, o cérebro, mais véritablement ce qui nous renvoie à cette dimension dionysiaque. mas exatamente o que nos envia a essa dimensão dionisíaca. Dioniso C'est un dieu que l'on dit être chtonien, é Deus que nós dizemos quitônico, c'est-à-dire de la terre, quer dizer, da terra, autochtone. toctônico, autotectônico, autotectônico, Je suis de cette terre-ci. quer dizer, autotectônico, quer dizer que eu sou dessa terra também, C'est-à-dire une divinité enracinée quer dizer, uma divindade enraizada, qui renvoie bien, encore une fois, non plus à une dénégation du monde, que envia não mais a essa
negação do mundo. Je préférerais qu'on dise dénégation. Ele prefere que digam denegação. Le processus de dénégation, c'est-à-dire que je ne vois pas ce qui est là. O processo de denegação é que eu não vejo o que está ali. Donc, alors, contre ce processus de dénégation, Então, contra esse processo de denegação, les valeurs dionisiaques os valores dionisíacos réenracinent. se tomam mais uma vez raiz. C'est ce que j'appelle moi l'enracinement dynamique. Quer dizer, o que eles chamam enracinamento dinâmico. Bien, dernier mot, Bem, a última palavra c'est le présent. é o presente, La temporalité a temporalidade. de ce qui est en jeu actuellement, O que está em jogo atualmente c'est ici et maintenant. é aqui e agora. C'est-à-dire non plus le report de jouissance, Não mais jogar o prazer para frente, para depois, mais rapatriement de la jouissance. mas trazer, reapatrier o gozo, o prazer. Et on voit bien comment, j'insiste bien en particulier dans les pratiques juvéniles, E ele insiste bem nas práticas da juventude. on a, je dirais, très incarné A gente encarnou, quelque chose qui fait que, là encore, je redis ce mot, il y a une forme de capillarisation mais uma vez ele vai utilizar essa expressão, uma capilarização de tout cet ensemble de valeurs. de tudo um conjunto de valores. Voilà, donc grosso modo, vous avez vu mon balancement Então, de grosso modo, vocês perceberam esse balançamento cotidiano, base, a base, imaginaire, imaginário, l'air du temps. o ar do tempo. Et voir comment, chaque 3-4 siècles, Ver como cada 3, 4 séculos il y a une saturation. existe uma saturação. Quelque chose qui a bien marché, Alguma coisa que funcionou bem, qui a donné des belles choses, que deu belas coisas, mais tout simplement qui va laisser la place à un autre ensemble de valeurs. mas que vai tudo tão simplesmente deixar o lugar para uma outra conjunto de valores. Et autant la modernité E então, tanto a modernidade a reposé sur le grand projet repousou sobre o grande projeto moral politique, moral político, c'est-à-dire ce que doit être le monde. o que deve ser o mundo. Autant pour moi, Então, para ele, la postmodernité a pós-modernidade met l'accent coloca o acento, sur ce que j'appelle moi l'éthique de l'esthétique, coloca o acento sobre isso que ele chama a ética da estética. c'est-à-dire la prise en compte, Quer dizer, o levar em consideração l'appréciation a apreciação de ce qui est, do que é, non pas ce qui devrait être, não aquilo que deveria ser, mais ce qui est. mas o que é. Et je crois que cette perspective E ele acha que essa perspectiva est un retour é de retorno, que l'on voit régulièrement dans les histoires humaines, que a gente vê regularmente na história humana, de cette holistique de uma maneira muito mais holística de la personne da pessoa et de la société. e da sociedade. Voilà, je vous remercie. Ele me agradece e agradece a todos. Muito obrigado. Sentarei. Gostaria de saber a sua opinião em relação ao contemporâneo de Freud, inicialmente seu seguidor e posteriormente excluído da sociedade psicanalítica por defender ideias não aceitas na sociedade da época e, ainda hoje, eu percebo uma identificação com o imaginário pelo seu caráter liberal, holístico, sensual. Qual o seu posicionamento sobre o psicanalista Wilhelm Reich e sua teoria do orgone? La personne aimerait bien savoir votre positionnement en relation au psychanalyste Wilhelm Reich et sa théorie. C'est-à-dire que, dans son opinion en relation à son contemporain Freud, initialement, son serviteur, il était exclu de la société psychanalytique pour défendre des idées qui n'ont été pas acceptées dans la société de l'époque et malheureusement encore aujourd'hui. Et la personne qui a fait la question, elle s'aperçoit une identification avec l'imaginaire par son caractère libéral, holistique et sensuel.
Oui, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Ele é completamente de acordo com essa ideia. J'ai dit je suis assez d'accord. Ele é suficientemente de acordo. Pas complètement. Assez d'accord, c'est pas complètement, é suficientemente de acordo. Non, moi j'ai lu beaucoup dans ma jeunesse, j'ai lu William Reich. Ele leu muito na juventude dele, William Reich. Et je trouve qu'il avait une conception beaucoup plus ouverte que